Certa vez um autor disse o seguinte: não há transtorno mental, condição psicopatológica no qual não esteja afetado, primária ou secundariamente, o sistema emocional da pessoa. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Yuri Banov e a gente está começando a mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 18, afetividade e suas alterações. Beleza? Tranquilo? Então bora lá começar a falar sobre isso. Bom, passando um aspecto bem geral, o que a gente vai aprender hoje nessa matéria, nessa aula, que ela é muito interessante. Olha só que legal. A gente vai começar falando o que é humor, o que é emoção, qual que é a diferença de emoção para sentimento, para afeto, para paixão. Muito interessante isso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre emoção versus razão, e outros tipos de classificações das emoções, falar o que várias teorias das emoções falam, porque muitos autores tentam explicar a afetividade e essas emoções, humor, alteração e tudo mais. Também a gente vai falar, é claro, dos aspectos mais da neurociência, aspectos cerebrais e neuropsicológicos envolvidos na afetividade. Também vai passar rapidinho, falando um pouco da parte mais psicodinâmica, da psicanálise, mas nessa parte eu vou ser bem breve. Também alterações mais comuns, né, da psicopatologia da afetividade, como distimia, disforia. Vai falar qual que é a diferença de ansiedade para angústia, para medo. Vai falar um pouquinho sobre o medo em si, fobia, pânico, apatia, anedonia. Qual que é a diferença de apatia para anedonia? Então, assim, tá uma aula muito interessante, porque essas questões dos afetos aparecem toda hora na nossa vida e é muito interessante. Também a gente vai dar um enfoque especial para psicose no final da aula, tá? É esquizofrenia nesse sentido. Depois a gente vai falar de um valor diagnóstico para transtorno depressivo, esquizofrenia, personalidade, demências. E por fim, vamos finalizar falando de emoções não conscientes e depois com a semiotécnica, que é como a gente faz esse teste na vida real, no dia a dia, lá com o paciente, beleza? Então esse aqui é o índice mais resumido, né? O outro está mais detalhado, esse é o mais resumido. E bora começar então pelas definições básicas. O autor começa dizendo o seguinte, né? Que a vida afetiva é a dimensão psíquica que dá cor, dá brilho e calor a todas as vivências humanas, né? Sem essa afetividade, a vida mental se tornaria vazia, sem sabor, né? Sem aquele tempero, tá? Então vamos lá, vamos entender o que é afetividade em si. A afetividade é um termo meio genérico, né? Que compreende várias modalidades de vivências afetivas, mas é o seguinte, quando eu falo em afetividade, eu falo de três aspectos: humor, emoções e sentimentos. Tá? Então compreende esses três fatores. Então afetividade, sempre quando você pensar em afetividade, lembra de humor, de emoções e sentimentos. Qual que é a diferença de humor, sentimentos e emoções? A gente já vai ver no próximo capítulo, tá bom? Agora só para encerrar esse ponto número 1, ele cita esse autor, o Emílio, né, que ele vai trazendo algumas reflexões sobre isso, que eu achei bem interessante. Por exemplo, é um pouco mais complexo, tá? Então, um pouco mais de calma aqui. Quanto mais estímulos e fatos ambientais, então quanto mais estímulos ambientais afetam o indivíduo, mais aumenta a sua alteração, mais ele se altera, né? E diminui a objetividade. Aí também ele fala assim, quanto menor a distância real ou virtual entre quem percebe e o que é percebido, mais o objeto se confunde com quem percebe, tá? Então, se a gente vê um determinado fenômeno de muito próximo, a gente às vezes não consegue discernir e não consegue perceber as fronteiras, tá? É basicamente assim, ele finaliza com essa frase, né? A fronteira entre a percepção e a afeição, entre a sensação e sentimento, entre o saber e o sentir, é a mesma fronteira entre o eu e o não eu. Tá? Bem filosófico. Bora então para os tipos básicos de vivências afetivas. Bom, basicamente a gente tem 5 tipos básicos de vivências afetivas. Que tipos básicos são esses? Humor ou estado de ânimo é a mesma coisa. Emoção, sentimento, afeto e paixão. A gente vai ver cada uma delas agora.
Vamos começar pelo humor ou estado de ânimo, tá? Qual que é a definição? Então preste atenção, que é o seguinte. A definição de humor seria tônus afetivo do indivíduo, tá? O estado emocional basal, ou seja, aquilo de base, aquilo que você já tem com ele, independente do que acontece durante o dia, você vai ter, é o nível normal, sabe? Então esse é o nível basal. Pensa em basal como se fosse a base, como se algo que não muda, sempre tá ali, né? Então é um estado emocional basal, difuso, em que se encontra a pessoa em determinado momento, tá? É a disposição afetiva de fundo, ou seja, ela não ficaria evidente, ela fica como se fosse a base mesmo, né? Então, por isso, de fundo, que penetra toda a experiência psíquica. Então, imagine a experiência psíquica aqui, meio que seria pensa uma bola assim, né? O fundo da bola, ou sei lá, o que tá dentro, tudo que tá dentro da bola, assim, o fundo assim, seria esse humor, tá? Ele tá recheando tudo. Então, a lente afetiva que dá vivência ao sujeito. Diz também que a cada momento, uma cor particular, ampliando ou reduzindo o impacto das experiências reais. Então, você tem as experiências, certo? E aí, você pode ter os impactos dessas experiências para você. Pode ser aumentada ou reduzida de acordo com o humor, tá? Porque ele vai fazendo essa mediação. Então, sei lá, você vai fazer um passeio no parque. Se você estiver muito irritado, esse passeio vai ser diferente. Ou se estiver fazendo um passeio no parque e você tiver um dos dias mais felizes da sua vida, pode ser que aquele mesmo passeio, aquela mesma experiência seja muito diferente, porque seu humor está diferente. Interessante, né? Então, muitas vezes, pode modificar a natureza e o sentido das experiências vivenciadas. Olha como o humor é importante, tá? Então, ele pode modificar a natureza e o sentido das experiências que você tem. Por isso que eu acho que é muito importante a gente saber lidar com o nosso humor. Pra gente conseguir, né? Porque imagina, faz uma viagem dos sonhos e aí como o seu humor tá muito alterado, você não consegue aproveitar, enfim, você modifica todo o sentido da sua experiência. E Pine, não sei como é que fala, ele diz assim, né? Que o estado de humor tem a vertente somática, que seria corporal, e a psíquica, né? Mente e corpo, tá? Que se unem de maneira indissolúvel para fornecer um colorido especial à vida psíquica momentânea, tá? Em parte, o humor é vivido corporalmente e relaciona-se de forma considerável com as condições corporais vegetativas do organismo. Agora a gente falou já de humor, vamos falar sobre emoção? A emoção tem uma diferença bem marcante, que é o seguinte: a emoção são reações afetivas momentâneas, agudas, agudas, desencadeadas por estímulos significativos. Então é algo muito momentâneo, muito agudo, muito intenso, de curta duração. Isso é característica da emoção. Beleza? Tranquilo? Originando geralmente com uma reação do indivíduo a certas excitações internas ou externas, conscientes ou não conscientes. E aí, o que a gente pode também trazer aqui de contribuição para a emoção, né? No humor e nas emoções, nos dois, são frequentemente acompanhadas por reações do nosso próprio corpo, reações somáticas, corporais. Então isso pode ser nossos hormônios, nossas vísceras, nossas dilatações, nossos movimentos, né? Mais ou menos específicos, tá? Então são ao mesmo tempo experiências psíquicas e somáticas e revelam sempre a unidade psicossomática básica do ser humano. Entendeu? E aí a gente volta àquela ideia do dualismo ou do monismo, né? É mente e corpo, é tudo junto, enfim. Agora a gente vai falar sobre sentimentos. Qual que é a definição de sentimentos? É o seguinte: é um estado e configurações afetivas estáveis, de intensidade menor, menos reativo a estímulos passageiros. Por outro lado, as emoções são mais reativas, são mais intensas, são menos estáveis, porque ela vai de acordo com o momento. Entendeu? Os sentimentos é algo mais estável. Beleza? Tudo bem com a diferença? Então, comumente associados a conteúdos intelectuais, valores, representações, em geral, não implicam em reações no corpo. Essa é a diferença de humor e também de emoção. Humor e emoção têm reações corporais, já o sentimento não tem tanto assim, tá? Constitui um fenômeno muito mais mental do que somático. Então aí você já tem uma diferença muito grande, né, do sentimento, tá?
E a gente vai fazer um acréscimo muito importante agora, que é o da cultura, tá? A cultura é muito importante. Por serem associados a conteúdos intelectuais, os sentimentos, mas também o humor e emoções, tá? Dependem da existência na língua e na cultura de cada povo, de palavras que possam codificar este ou aquele estado afetivo. É claro que é importante considerar que a cultura está presente em todos os afetos. E quando eu falo em afetos, eu falo de humor, emoções, sentimentos, paixões. Então a cultura está presente em todos, tá? O autor só enfatiza agora essa questão. E o sentimento, a forma em que os sentimentos são expressos, olha só que interessante, a forma que os sentimentos são expressos mudam de acordo com a cultura. Tá? Porque na cultura você tem um universo semântico, um universo de significados, um universo linguístico, e é isso, por isso que tem essa mudança, tá? Então assim, por exemplo, um exemplo muito legal, que é o seguinte: para o sentimento expresso em português como saudade, no espanhol utiliza-se os termos como estranhar, né? No sentido de sentir falta de algo de alguém, né? Acho que você já deve ter visto também muitas palavras em alemão que não existe tradução, então a gente vê como uma cultura é importante. E os afetos e os sentimentos são vivenciados, de modo geral, em dois polos: agradável e desprezível, prazeroso e desprazível. Beleza? E aí, os sentimentos de acordo com a tonalidade afetiva. A gente tem todos esses sentimentos, que a gente tem até uma listinha que o autor fez, né? Então, sentimentos da esfera da tristeza. É tipo melancolia, culpa, infelicidade, tédio, tristeza, nostalgia, vergonha. Sentimentos da esfera da alegria. É tipo euforia, expectativa, satisfação, confiança. De agressividade. É ódio, ira, inveja, vingança, repúdio. De atração. É amor, tesão, estima, carinho, gratidão, amizade, apego, né? De perigo, é medo, temor, receio. De sentimento tipo narcísico, é onipotência, superioridade, orgulho. Então assim, são esses tipos básicos que a gente encontra. Bom, vamos entender agora o que é afeto. Então, afeto é basicamente qualquer estado de humor, sentimento ou emoção, tá? Então, assim, não é tão específico assim. Então, mais uma vez, a gente vê, às vezes, muitos conceitos que se sobrepõem. Mas a definição é basicamente assim, foca na ideia. Ó, a qualidade e o tônus emocional que acompanham uma ideia ou uma representação mental. Então, é o seguinte, os afetos acoplam as ideias ou representações mentais, anexando a elas um colorido afetivo. Certo? Ou seja, é um componente emocional de uma ideia. Então você tem, sei lá, você tem um sentimento acompanhado com uma ideia e aí uma representação mental. Então você tem um afeto por alguma coisa, é você ter o afeto acoplado a uma ideia, um afeto acoplado a uma representação mental. É basicamente isso. Beleza? Tranquilo? Não tem nada muito assim. E para finalizar, paixão, né? Paixão é um estado afetivo extremamente intenso que denomina a atividade psíquica como um todo, captando e dirigindo a atenção e o interesse ao indivíduo em uma só direção, inimindo os demais interesses. Então a pessoa ela vai focando ali só naquilo, ela não pensa em mais nada, ela só tem atenção, todos os seus esforços voltados para aquilo. Realmente a paixão é uma vivência afetiva muito diferente, né? Muito diferente, né? E aí, o Pierron, ele fala, né, que a paixão intensa impede o exercício de uma lógica imparcial. Então, você acaba sendo muito tendencioso, você acaba tendo, né, uma alteração ali no seu julgamento muito importante quando você tá nessa fase de paixão. Tudo bem? E aí, falando de paixão, vamos falar sobre a emoção versus a razão, né? Uma treta aí dos filósofos. Bora entender rapidamente o que é essa ideia. Bom, a gente tem uma visão, vários tipos de visões, né? Tem uma visão mais negativa da emoção, que ela que trouxe muito, né, uma visão ocidental, que a emoção se opõe à razão, como se fossem opostos, né? Ou você tem emoção, ou você tem razão. E aí diz assim, né, que a emoção cega o ser humano e impede ele de pensar com clareza e sensatez, né? Seria um resquício animalesco
de um suposto homem primitivo dentro desse homem maduro, que é um homem racional, tá? Por outro lado, a gente tem uma visão positiva da emoção, que vai dizer assim, que a dimensão emocional pode contribuir e não atrapalhar no contato do ser humano com a realidade, ajudando a perceber melhor as coisas, tá? O ser humano seria dotado de um certo tipo de compreensão afetiva que se faz por uma sintonização empática. Então seria uma ideia, né, que a emoção traria um aspecto muito importante de compreensão melhor dos fenômenos da nossa realidade. E também a gente tem a hipervalorização da emoção, né? Alguns autores hipervalorizam, dizendo assim que conhecemos muito mais pelos sentimentos que pela inteligência. Não só a simpatia e o amor, porém, mesmo a inimizade e a raiva auxiliam para o conhecimento. Então tem gente que não gosta da emoção, tem gente que gosta da emoção e tem gente que gosta muito da emoção. É basicamente isso. E vamos para o tópico 3, que é a reação afetiva. Bom, galerinha, é o seguinte. Reação afetiva. O que a gente pode entender sobre isso? A vida afetiva ocorre sempre em um contexto de relação do eu com o mundo e com as pessoas. Então, o eu com as pessoas, eu com o mundo. É basicamente isso. É sempre um contexto de relações. Variando de um momento para o outro à medida que os eventos e as circunstâncias da vida se sucedem. Até aí tudo bem, tá? Então, a afetividade tem uma particularidade por sua dimensão de reatividade. Então, você reage aos eventos que acontecem com você. E a gente tem dois aspectos importantes. Duas dimensões das respostas, tá? Ou reação afetiva de um indivíduo, que é a sintonização e a irradiação afetiva. Bora entender cada uma delas. O que é uma sintonização afetiva? Sintonizar é você meio que entrar em sintonia com o ambiente. Então, a capacidade da pessoa ser influenciada afetivamente por estímulos externos. Exemplo, o sujeito entristece-se, meu Deus, dicção já foi embora, com ocorrências dolorosas, né? Ou, sei lá, a pessoa ela tá num show de piadas e aí ela começa a rir. Ela tá assistindo um filme dramático, ela começa a se emocionar. Então ela tá com sintonia com o ambiente. Por outro lado, a gente tem a irradiação afetiva, que é basicamente assim, a capacidade que o indivíduo tem de transmitir, irradiar, né, ou contaminar os outros com seu estado afetivo momentâneo. Então, não é mais o ambiente que vai influenciar na afetividade da pessoa. É sim a afetividade da pessoa que vai influenciar o ambiente à sua volta. Então, o meio vai fazer que os outros, né? A pessoa vai fazer que os outros entrem em sintonia com ele. Já na sintonização, é a pessoa, né? Sou eu que entro em sintonia com o ambiente. No outro lado, é o ambiente que vai entrar em sintonia comigo. Beleza? É basicamente essa diferença, bem tranquilo. Agora vamos para os tipos de classificações das emoções. Essa parte aqui é só um índice, tá? Quando a gente fala dos tipos de classificação das emoções, a gente vai falar desses 4 pontos, né? Que as experiências afetivas e negativas. Nossa, gente do céu. As experiências afetivas negativas e positivas. O que o R-Doc fala sobre isso? Vai falar sobre as emoções universais e também um pouco das teorias da afetividade. Beleza? Tranquilo? Então vamos para as experiências afetivas negativas e positivas. Essa é uma classificação meio arbitrária que diz assim: o que é uma emoção positiva? Aí eu te respondo: é aquela que promove bem-estar, que favorece a socialização, que resultam geralmente em gratificações, quando um desejo ou uma necessidade é satisfeito. Que legal. Aí fala, o que é uma emoção negativa? Emoção negativa se relaciona com sensações de repulsa, raiva, agressividade, né, com interferência nas desavenças e nas relações interpessoais. Isso aí a gente pode discutir muito, problematizar muito essas duas definições. Então ela carrega um valor social, uma questão valorativa muito grande,
tá? E agora a gente vai usar, então, outra definição, que é a definição do RDoC, tá? Que é uma forma contemporânea, uma forma mais recente de pensar a psicopatologia e as classificações e os construtos da psicologia, tá? Que ela é muito utilizada, essa é proposta pelo RDoC, que é do NIMH, National Institute Mental Health, né? Que aí eles são do mesmo grupinho. E o RDoC, o que é o RDoC, para quem ainda não conhece, busca identificar, por meio de pesquisas, construtos que sejam passíveis de investigação. Construtos é aquilo que eu não consigo ver na vida real, sei lá, tipo, procrastinação. Tipo, não consigo ver a procrastinação na vida real, observar ela assim, né? Ela é um construto, né? Que abarque um leque de dimensões que posso... E aí o RDoC, qual que é o diferencial do RDoC? O RDoC, ele usa esses 4 pontos aqui. E aí é uma das críticas também que ele sofre. Que ele usa a genética, tá? A biologia do desenvolvimento, as fases do desenvolvimento, as redes e mecanismos neuronais, neurofisiológicos e neurobioquímicos, ou seja, os 3 tópicos são bem biológicos, né? E por fim, o nível de experiências e de comportamento, tá? Beleza? Então vamos entender um pouco dos polos de valência, polos ou valências de afetividade segundo o RDoC. Vamos ver o que o RDoC diz sobre isso, tá? Então, ele não divide emoções positivas e negativas. Ele fala assim, existem sistemas de valência. Existem sistemas de valências tanto positivos quanto negativos. Bora lá entender, então, o que é cada um deles? O que seria um sistema de valência negativo? É o seguinte, incluir, por exemplo, respostas a situações aversivas, como respostas à ameaça aguda ou medo, resposta à ameaça potencial ou ansiedade, resposta à ameaça constante, experiências de perda, de não recompensa frustrante. Isso que seria um sistema de valência negativa. Agora, o que é um sistema de valência positiva? Seria reações anímicas, comportamentos positivos, como a motivação para aproximação, avaliação de recompensas, aprendizado positivo de recompensas ou hábitos que liberem outros recursos psíquicos, tipo recursos cognitivos. É basicamente isso. É bem geral, né, gente? É bem geral. Mas é basicamente isso. Um envolve mais motivação, aproximação, avaliação de recompensas. Outro é mais uma resposta mais aversiva, né, ao medo, à angústia, a uma perda, enfim. É basicamente essas definições, tá? E aí a gente vai agora para uma discussão bem interessante, que é o seguinte: são as emoções das pessoas as mesmas para todo mundo? As emoções são universais, sim ou não? Valendo um patinete, né? Basicamente diz assim, né? Que para toda a humanidade, todos os subgrupos culturais e todos os períodos históricos de um pequeno grupo de emoções, tá? Que ele diz o seguinte... né? Eu falei antes, enfim, que existe um certo caráter universal. Alguns autores vão dizer isso, que para toda humanidade, todo grupo de culturas, sempre vai ter um padrão, tá? Porém, tem gente que se opõe a isso, fala assim que não é bem assim. Não é bem assim, e existe uma relatividade cultural das experiências emocionais, tá? Então, todos os tipos de vivências emocionais são localizadas em um tempo histórico e nas diferentes sociedades e culturas humanas. Esse é o ponto defendido pela relatividade cultural, ou seja, não existe emoções universais, porque cada um tem seu tempo histórico. A gente tem a contribuição de Diver, que ele fala que medo, raiva, ciúmes e amor materno seriam emoções universais, tá? Segundo ele. Aí você tem Damasio, que ele defende 3 pontos, né? Que seriam divididos em 3 grandes grupos as emoções, que é emoções básicas, emoções secundárias e emoções de fundo. Bora conhecer cada uma delas. Então, bora lá então. A gente vai trazer primeiro os conceitos de Ekman, lembrando, antes que levante esse questionamento, muito se tem estudado sobre as microexpressões faciais e essas expressões faciais, então existem muitos estudos relacionados a isso.
Alguns estudos do Ekman já são muito ultrapassados, então já não condizem mais o que ele disse na época. Então é muito importante a gente estar ali ligado, né, com as novas evidências científicas que estão surgindo. Mas, porém, todavia, entretanto, a gente não pode desconsiderar as contribuições que os estudos iniciais, né, que você vê em 1957, trouxeram pra gente. Então a gente precisa conhecer, entender e saber toda essa trajetória, que eu acho que é interessante, né? E a ciência é isso. Um dia você traz uma teoria, outro dia a pessoa vai lá e refuta a sua teoria, e vamos lá e vamos construindo conhecimento juntos. Vamos entender essas emoções universais, primárias ou básicas. Ekman dizia o seguinte, né? Que havia uma consistente concordância na ordenação de certas emoções que pariam com determinadas expressões faciais. Então, sei lá, a expressão de nojo, imagina uma pessoa com uma cara de nojo, sei lá, existe uma certa padronização em relação a isso. Em diferentes culturas tem a mesma característica, porém tem um adendo, calma aí. Então, ele chegou à conclusão que havia comportamentos faciais específicos universalmente associados a emoções. Então, sei lá, medo, ou quer dizer, susto, né? A pessoa ficou surpresa, fica tipo, né? Então, características universais. Muitas vezes, olha um ponto interessante. As emoções universais eram disfarçadas por tais expressões culturalmente controladas. Interessante esse ponto, ressaltar ele, né? Isso explicaria como as diferenças culturais podem encobrir a expressão das emoções universais. Então, as diferenças culturais podem encobrir a expressão das emoções universais. E aí, Ekman propôs 11 emoções humânicas básicas universais, que é culpa, orgulho, vergonha, desprezo, contentamento, constrangimento, enfim, essas 11 aí. E aí, muitas pessoas discordam com isso, alguns autores discordam da teoria das emoções universais, salientando, evidenciando que a dimensão histórica e especificamente cultural das experiências emocionais são fatores que vão lá contradizer, falar isso aqui não tem como ser universal devido a esses fatores culturais históricos. Vamos falar então das emoções secundárias. A gente já falou das primárias, vamos das secundárias ou sociais. Essas emoções, elas não são universais, seriam emoções mais complexas, né? Complexas em que sentido? Mais psicológico, neuropsicológico. Então, elas são mais aprendidas, condicionadas. Então, a gente tem uma maior... essas emoções a gente é aprendidas socialmente. E aí, e como é aprendida socialmente, isso pode variar de cada grupo ou de cada subgrupo que você vive, tá? O que é um exemplo disso? Vergonha, culpa, compaixão, orgulho, indignação, sabe? Indignado. A forma que você é indignado com determinada situação diz muito como você aprendeu a se sentir indignado, né? O ciúmes também é algo muito aprendido na nossa sociedade. A gente aprende, né? O tanto de filmes e séries e sei lá, coisas que vão influenciando a gente a enxergar o que é o ciúmes. É muito interessante isso, né, gente? Algumas coisas a gente fala que é tão natural, mas às vezes é muito mais aprendido. E aí esse autor diz que argumenta que não há base empírica suficiente para que a separação entre emoções primárias, neurobiológicas e secundárias socioculturais. Então, esse autor defende que não tem diferença entre essas coisas aí, primário e secundário. E aí, nossa, que foto bonita, né? E aí, a gente tem as emoções de fundo, que é o Damásio aí. Eu achei essa foto muito legal. Gente, queria uma foto assim. As emoções de fundo são estados basais, então estados assim que, né, de base mesmo da pessoa. Mais basais que o humor, estados ânicos. Então, é o de fundo mesmo, aquilo que fica em segundo plano, mas ele sempre está ali presente. Que constitui uma espécie de um colorido do estado afetivo de uma pessoa. Então, sei lá, sensações de bem ou mal-estar, sensação de fadiga, lancidão, de ter menos ou mais energia. É difícil notar as diferenças entre o construto emoção de fundo e o construto humor ou estado de ânimo. Então fique tranquilo em relação a isso, né? Eu sou meio assim, eu gosto de definir muitas coisas, separar muito certinho. Mas quando a gente fala de psicopatologia, essas definições ficam bem, né, uma entranhada na outra. Então fique tranquilo em relação a isso, que até o autor disse que esses conceitos se sobrepõem.
Vamos falar então sobre emoções não conscientes, ou ENC, as ENCs. Definição: o que são emoções não conscientes? São fenômenos automáticos, não controlados e ultra rápidos, que ocorrem sem que haja tomada de consciência pelo indivíduo que experimenta. Então é aquela coisa meio automática, são aquelas emoções automáticas. E tem um experimento muito interessante. Quem quiser ver, entrar com mais detalhes, eu vou ser bem breve aqui, senão essa aula vai ter 3 horas. Mas qual que é o seguinte, né? Os indivíduos mostra-se uma imagem expressando uma forte emoção em menos de 30 milissegundos, sendo imediatamente seguidos por outro estímulo neutro. Tá? Então eu mostrava uma imagem muito rápida para você. Qual que é o ponto fundamental aqui? Mesmo que os sujeitos se mantenham totalmente não conscientes da presença de estímulos de conteúdos emocional, ocorrem também respostas psicológicas que indicam que houve mudanças no estado e no funcionamento mental. Então, perceberam essa dimensão de emoções não conscientes, emoções automáticas, emoções ultra rápidas que você nem toma consciência, mas você já sentiu aquela emoção. É basicamente esse ponto, muito interessante. Então, assim, as respostas psicológicas incluem mudanças em comportamentos e nas tomadas de decisões, geralmente mais pronunciadas do que as emoções processadas conscientemente. Então, isso é um campo bem perigoso, porque imagine, você conseguir manipular em suas emoções de forma não consciente. Então, assim, um estudo foi verificado que pessoas com sede, às quais eram apresentadas faces alegres, com um paradigma não consciente, bebiam muito mais água espontaneamente do que quem não foram apresentadas faces alegres depois dos testes. Interessante, imagina aqueles comerciais, sabe, tipo Jequiti, assim, pá, né? Enfim. Então, existe uma base de estudos empíricos indicando que uma parte possivelmente importante de nossas experiências emocionais podem ocorrer de forma não consciente. Tá? É possível que os processos emocionais significativos ocorram totalmente à margem de nossa percepção consciente. Meu Deus. Tá? Agora a gente vai falar de teorias, muitas teorias da afetividade e das emoções, que é bem interessante conhecer, passando bem rapidamente. Bom, gente, então a proposta dessa parte agora é falar um pouquinho de várias teorias da afetividade e emoção. Então, tem vários autores que tentam explicar como funciona esse mecanismo da afetividade, quem começa primeiro, emoção, sentimento, enfim. Então, eu vou tentar passar de uma forma que extrair o essencial de cada autor, tá? Porque são muitas definições, muitas teorias. Vamos lá, então. O que esses dois autores, James e Lange, em 1884, falava o seguinte: a base da experiência emocional deveria se encontrar nas periferias, extremidades do corpo, principalmente as reações fisiológicas do sistema nervoso autônomo periférico. Então, as emoções eram concebidas como, olha só, a emoção é concebida com a percepção e a tomada de consciência. Então, ó, eu tô tendo essa emoção. Das modificações fisiológicas. Então, eu percebi que minha mão tá suando. Então, assim, a percepção e a tomada de consciência das modificações fisiológicas produzidas por um determinado evento. Então, isso que seria, né, o que faz a emoção. Então, olha só que interessante. Ele diz assim: após mudanças corpóreas, então primeiro tem a mudança corpórea, segue-se imediatamente a percepção do fato excitante e a emoção que sentimos na mudança. Então tem uma mudança corporal, tem uma percepção e depois eu tenho uma emoção. Mudança corporal, percepção e emoção. Essa ordem, tá? Então a pessoa primeiro vê o tigre, começa a suar, começa o coração bater rápido e em consequência dessas mudanças corporais, passa então a sentir primeiro o medo. Entendeu? Essa ordenzinha. Tranquilo? Então é isso que a primeiro momento eles pensavam. Então tem questões a favor, pessoas que defendem isso, falando que pacientes, por exemplo, com lesões modulares, que não têm sensações próprias perceptivas, não têm essas sensações corpóreas, também tem alteração nas qualidades das emoções. Então a pessoa que tem uma lesão modular tem suas emoções alteradas.
falam que eles sentem uma raiva fria, uma raiva mental, tá? Então, tentando aí mais ou menos comprovar essa teoria. Porém, tem uma crítica, porque há alterações viscerais sem qualquer reação emocional ou mental. Então, a gente tem reações no nosso corpo, tá? Que são autônomas, que acontecem com a gente, e isso não gera nenhuma emoção. Porque ele tá falando que toda reação corpórea gera uma emoção, mas não necessariamente. A gente depois tem esse autor, o Ken Bard, não sei como é que fala, que diz assim, basicamente, que não seria não seria anatomicamente possível que primeiro fossem atividades das áreas fisiológicas autônomas e depois da percepção sensorial consciente. Então não é possível que isso ocorra, que o James falava. Porque ele falava assim, né? Que uma explicação mais neurofisiológica, né? Que as informações sensoriais fisiológicas passam pelo diencéfalo, tá? Antes de serem analisadas e processadas, atingindo então áreas corticais da percepção consciente. E ao mesmo tempo as áreas fisiológicas do sistema nervoso. Então, tem essa questão, as coisas aconteciam ao mesmo tempo. As respostas fisiológicas e psicológicas de medo ocorrendo ao mesmo tempo com a coordenação efetuada pelo tálamo. Então não tem uma coisa que, esse estímulo que vem primeiro que desencadeia o outro. Então, os dois acontecem ao mesmo tempo. E aí depois tem essa outra teoria que diz que existem dois fatores: o estímulo, a resposta fisiológica geral, e a avaliação cognitiva e atribuição do significado da experiência. São esses dois processos. Que diz assim, que a avaliação cognitiva e a atribuição do significado regulam o sentido e a intensidade da experiência afetiva, diferencia e dá qualidades específicas das emoções, tá? Isso é o papel da avaliação cognitiva e atribuição do significado. Aí também tem a avaliação emocional, que é denominada por aspectos cognitivos, né, emoções, sentimentos, pensamentos, que assinalam os sentimentos e as emoções que devem ter. Tudo bem? E aí tem Lazarus. E meu cabelo tá revoltado hoje. Enfim, Lazarus, que é a teoria no qual valoriza a avaliação cognitiva da experiência emocional, atribuindo sentido negativo, positivo ou neutro. É muito usado nas TCCs, segundo o autor, né, que a avaliação cognitiva imediata dispara a ativação fisiológica. Então, ocorre a experiência completa da emoção. Então, primeiro você avalia, você tem esse aspecto mais cognitivo, que aí dispara uma ativação fisiológica. Então, ocorre a experiência completa da emoção. Tá? E a teoria da avaliação das emoções, que inspirou a teoria de Lázaro, tá? Que antes da emoção surgir, há uma avaliação automática e inconsciente do que está acontecendo e também do que irá acontecer, tá? Em oposição a essa ideia, postulou-se uma teoria do processo emocional ocorre antes, independente da cognição. Tá? Então, assim, é toda hora muitos autores falando sobre isso. E aí tem a teoria da perspectiva contextual das emoções, que enfatiza a importância fundamental do contexto, tá? Para o desenvolvimento e a comunicação das emoções. As emoções não devem ser vistas como puros processos internos, tá? Com o ambiente apenas agindo ao estímulo, né, da eclosão daquele sentimento, daquela emoção. Então, contrariamente, eles são produto de um organismo investigando o ambiente e observando a resposta do outro. É sempre essa ideia. Você está investigando, avaliando e vendo como os outros reagem também. Então, é tudo uma questão muito social, tá? E aí, ele diz assim, sugerem que a abordagem que valorize o modo adequado de fato da experiência afetiva se algo marcadamente corporal ou corporizado. Então, defende muito essa questão do corpo. Muitas pesquisas têm revelado que a experiência afetiva humana não é apenas composta pelas conhecidas sensações corporais de humor das emoções, mas também que nas vivências afetivas, as posturas, gestos, movimentos, as expressões corporais são elementos centrais quando a gente diz sobre essas emoções. Ufa, beleza, passamos por aqui, né? Uns 10 minutinhos. Bom, agora vamos para aspectos cerebrais e neuropsicológicos que estão envolvidos nas emoções. E a gente vai dividir basicamente em 3 aspectos,
que é o sistema límbico das emoções. A gente vai falar um pouco das áreas cerebrais e também do circuito septo-hipocampal, passando bem rapidamente. Tudo bem? Então tá bom. Vamos falar um pouco do sistema límbico e as emoções. O que a gente pode dizer sobre isso, tá? Então, assim, as áreas relacionadas às emoções, a gente vai ver muito o hipotálamo, que conectado com estruturas da face medial dos lobos temporais, e também a gente tem que falar, quando a gente fala de emoção, a gente tem que falar de hipocampo, de fórnice, de corpos mobiliares, de núcleos talâmicos anteriores. Também tem um grande lobo límbico, que seria os giros e os símbolos e o giro hipocampal. Tranquilo? Vamos conhecer basicamente, rapidamente, o que cada um faz, só para conhecer, sabe, ter uma ideia, tá? Sem entrar muito a fundo. É o seguinte, o hipocampo. Qual que é o papel do hipocampo? Importante papel na memória e na expressão emocional, tá? O giro do símbolo seria uma região receptora das experiências emocionais, então que ela recebe aqueles vários estímulos ambientais. Sistema límbico, o que ele faz? Muito conhecido. Seria o sistema central da integração das emoções. Tá? O que faz o hipotálamo? Representa um elemento fundamental na expressão psicofisiológica e hormonal das emoções. Então, muito ligado com o hipotálamo, muito ligado com essa questão hormonal, né? A gente fala muito de cortisol, o hormônio do estresse, melatonina, sei lá o que, enfim. Então o hipotálamo tem uma forte... Acho que a melatonina não tá aí não, mas o hipotálamo tem muito essa questão hormonal. Então vamos conhecer cada um, tá? Aqui, ó, quando a gente fala de amígdala, né? Parece uma amêndoa. É essa aqui. O hipocampo é esse aqui, certo? Aí a gente tem o tálamo, que é aqui. O córtex límbico do cíngulo, que é toda essa partinha aqui, assim. Lembrando que córtex, pensa assim, pensa o ovo, a casca do ovo é o córtex, então é a área mais externa, entende? Córtex é sempre isso. A área septal, tá? E também tem o hipotálamo, que é aqui, tudo muito juntinho. Beleza? E aí, o córtex frontotemporal e o gíngulo cingulado, tá? As estruturas corticais seriam que codificam, decodificam, recodificam constantemente as experiências afetivas e atribuem significados, tá? Então, o temporal aqui, temporal, então mais ou menos é essa a ideia aqui. E o giro cingulado é essa cauda aqui, sei lá o que. Beleza, tranquilo? Agora vamos para as áreas cerebrais, passando bem rapidamente também. Amígdala. O que a gente pode falar mais sobre a amígdala? A amígdala é a principal estrutura neuronal relacionada às emoções, tá? Tem grandes importância nas reações de medo, particularmente não só o medo, mas a aprendizagem do medo, tá? Você aprende a ter medo das coisas. Também na raiva, na resposta hormonal ao estresse. E aí tem essa citação que eu achei super interessante, né? Que o Joseph disse assim, que a amígdala sozinha, isolada, não é nada, ela é um pedacinho de carne. Fundamental são suas conexões e redes neuronais que participam, né? Isso faz muito lembrar do capítulo sobre neurociências da psicopatologia, que a gente fala que um ponto muito relevante é a gente pensar não em áreas específicas do cérebro, mas suas conexões, suas redes neurais envolvidas nele. Esse que é um grande diferencial. Tranquilo? E aí, um dos pontos interessantes, né? Que quando fala na amígdala, após tais estímulos serem rapidamente processados no interior da amígdala, saem deles eferências para o córtex cerebral. Então, os estímulos são processados na amígdala, aí a partir disso saem para o córtex, tá? Que vão processar o significado das emoções. O hipotálamo, o tronco cerebral e os núcleos da estria terminal produzindo respostas mentais, comportamentais, fisiológicas, hormonais, relacionadas à luta ou fuga, compatíveis com o padrão de medo desencadeado. Ok? E aqui a gente tem aqui a fotinha da amígdala, tá? Essa imagem é um pouco mais diferente, uma qualidade um pouco melhor. Né? Hipocampo, o giro cingulado, acho que o giro é o mais tranquilo de você lembrar, porque ele é bem diferentão, né? E é isso. É muito doido, né? Porque tipo, tem essas caudas e aí tem sempre uma bolinha na cauda. Anatomia, né? Anatomia. A amígdala, né, é sobretudo um sistema de alerta também do organismo, né? Pode se indicar reações de raiva, agressividade
imobilidade, congelamento, tá? Bom, aí também pode falar desencadear reações de raiva e agressividade ou reações de imobilidade, agressividade, imobilidade e congelamento. Então aquela ideia de luta ou fuga, né? Ou também paralisação. E aí, bom, a amígdala tem um papel neuromodulador integrativo de processos emocionais, atuando na interface entre emoção e funções cognitivas, né? Como tomada de decisão, aprendizado e atenção. Também tem as funções sexuais, né? Emoção e olha, interessante, emoção e sexualidade estão muito próximos, né? Ali das áreas cerebrais. Então tem uma aproximação muito grande. E a lesão, quando você tem uma lesão na amígdala, quando a pessoa tem uma lesão na amígdala, perde a diminuição das respostas ao medo, tá? Então as pessoas não se assustam mais com vozes, corpos, faces assustadoras. E os transtornos que às vezes envolve, né? Quando a amígdala geralmente está hiperativada, olha que interessante. Em condições clínicas psicopatológicas relacionadas à ansiedade. Então, normalmente quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, tem uma fobia, um estresse crônico, normalmente tem uma hiperativação, uma ativação muito grande da amígdala, né? Na depressão grave, há uma remodelação dendrítica. Olha que chique. As alterações na plasticidade sináptica, da onde? Da amígdala. A redução da conectividade dessa estrutura com o lobo frontal. Gente, então, a gente tem que a amígdala ela é muito importante, muito presente, né, nessas questões de afetividade. E agora vamos falar da amígdala e respostas emocionais não conscientes, tá? O que a gente tem a dizer? Que a amígdala processa informações de forma muito rápida, sendo muito veloz para aprender, mas muito lenta para esquecer. Que interessante, né? É ativada por estímulos ambientais afetivos também. E agora vamos falar um pouco dos lobos frontais e das emoções. Basicamente, o que a gente pode contribuir aqui nessas áreas? Né? Que o lobo frontal utiliza informações oriundas de quem? Da amígdala, né? Para monitorar o estado interno afetivo do organismo e regula as respostas apropriadas. A gente tem o COF, que é o córtex órbito-frontal, que exerce uma ação de modulação entre a amígdala, que está intimamente relacionado a respostas emocionais de aprendizado, tá? A hiperativação desse córtex órbito-frontal se relaciona com experiências emocionais da raiva, tá? Uma lesão nessa área a pessoa passa a não identificar estímulos de forma correta e tende a responder de modo socialmente inadequado, não muito condizente, sabe? Aquela inadequação mesmo, né? Também pode apresentar impulsividade, agressividade e perda de status social, tá? E o córtex ventromedial, ou CVM, também tem importância na modulação dessa amígdala, né? Uma lesão nessa área pode causar apatia, diminuição da iniciativa e prejuízo motivacional dessa pessoa. E aqui, né, esse todo aqui é o córtex pré-frontal. Então você tem o pré-frontal dorsolateral, o ventrolateral e o órbito frontal. Lembrando que o órbito é muito relacionado com a questão do olho, órbito de olho, de ocular, então por isso que são mais próximo do olho. É uma coisa aí pra você decorar. Vamos para outras áreas cerebrais, como a ínsula. Ela lê o estado fisiológico de todo o corpo. Meu Deus, coitado da ínsula, ela é muito usada, né? E quando uma pessoa percebe um cheiro de uma coisa podre, sentimento marcante de nojo, quem é requisitado é a ínsula, tá? Ela apresenta também uma dimensão corporificada das emoções, tá? Então, onde fica a ínsula? Fica lá no meio, gente. Então, peguei o cérebro, eu abri, tá? Eu abri, isso aqui é o miolo, e aí você tem a ínsula, tá? E aí a ínsula tem vários esses negocinhos aqui, né? Esses nomes, né? Mas essa aqui é a ínsula, tá? Peguei o cérebro, abri, ó, tá vendo? Ó, tem duas espátulas aqui, que ó, abriram, e tá lá a ínsula, tá lá dentro, tá bom? Vamos falar então do giro, aquele lá que tinha parecia uma cobrinha, o giro do cíngulo, tá? Que ela é responsável pelos controles das emoções. Uma lesão no giro do cíngulo pode causar uma
sensitividade e aumento da tendência a chorar em eventos tristes. Lembrando que, mas eu choro em filmes tristes. Tudo bem, tá tudo bem, não é patológico isso. Você não tem um problema no giro do símbolo, gente, pelo amor de Deus. Existem condições. Essas condições que a gente fala são muito, mas muito. Uma hipersensitividade é algo que destoa muito do natural, do normal, do esperado para um indivíduo, tá? Agora, em específico, no símbolo anterior, né, aparenta uma estrutura importante no comportamento de cuidado parental, né, daquela ressonância afetiva, né, de pai e filho, tá? Então você tem o símbolo anterior, né, esse é o giro do símbolo todo aqui, tá? O anterior seria essa pontinha aqui, tá em espanhol, né? Que eu sou rebelde. Enfim, giro do símbolo também quando ocorre uma deteriorização do símbolo anterior, pode reduzir a expressão emocional, a empatia e a motivação para se comunicar, tá? E as respostas afetivas de uma mãe humana de seu bebê podem ser prejudicadas, né? Porque essa parte está muito envolvida na afetividade. A estimulação, olha que legal, isso é muito legal essa parte. A estimulação com eletrodos do córtex símbolo anterior, então a pessoa instala alguns negocinhos que dão um choque que você nem sente direito, que instala assim no seu cérebro. E aí eles fazem um estímulo, né, por ondas eletromagnéticas, eu acho. Não sei. É alguma coisa assim, um estímulo que às vezes você não sente, né? E pode beneficiar o paciente com depressão refratária, melhorando a apatia e a anedonia. Eu acho muito legal, muito promissor isso. Eu espero que tenha mais pesquisas, porque às vezes a terapia não funciona, a psicofarmacologia não funciona, os medicamentos não funcionam, mas aí quando você chega, você coloca eletrodos na cabeça da pessoa, você tem uma estimulação diretamente naquele local que você precisa, você consegue ter um benefício, você consegue ter ali uma melhora naquele quadro. Isso é muito legal, um recurso que eu espero que no futuro próximo seja muito mais utilizado, é claro, sempre com evidências científicas, né? E que traga mais benefícios do que prejuízos. Vamos para, né, o lobo parental direito, tá? As lesões parentais pode gerar, né, desconhecimento afetivo da situação. Então, a gente quando fala de parental, essa parte azul aqui, tá? Essa parte de cima. Tranquilo. E bora lá então, para finalizar essa parte, né, biológica, a gente vai para um outro momento, que é falar um pouco do circuito septo-hipocampal, muito rápido, tá? Esse circuito tem sido implicado nas experiências da ansiedade, tá? E aí, estudos de neuroimagem funcional e emoções têm revelado correlatos relevantes entre a experiência emocional e as ativações das áreas cerebrais. Aí um ponto muito importante, tá, para a gente não confundir, que tais correlatos não implicam, olha só, tais correlatos não implicam que determinada emoção seja produzida por certa área cerebral. Então, sei lá, eu estou ansioso e essa ansiedade é produzida pelo córtex. Não é isso, não é isso. O que está dizendo? Que a ocorrência de determinada experiência emocional exige certos correlatos anatomofuncionais, tá? Então, assim, estudos de neuroimagem funcional e emoções têm revelado correlatos relevantes entre experiência emocional e ativações de áreas de circuitos cerebrais. Então, isso quer dizer que, sei lá, eu estou com aspecto ansioso. Não é o córtex pré-frontal que me deixa ansioso, mas sim a ocorrência da ansiedade, eu estar ansioso, exige do meu córtex pré-frontal. Entende? Essa é uma diferença que a gente fala, mas que ela é importante, que ela faz uma diferença, tá? E aí tem essa tabela de estudos de neuroimagem funcional, áreas cerebrais e atividades durante estados emocionais. Então, por exemplo, quando você está sentindo, né? Quando uma pessoa está sentindo medo, aprendizado do medo, alerta, estímulos motivacionais relevantes, quem está sendo envolvido? É a amígdala. Quando você sente nojo, aversão, qual está sendo utilizado? A ínsula. Enfim. E aí você tem esses correlatos aí nessa tabelinha para você entender mais ou menos as áreas cerebrais utilizadas. Tranquilo? Vamos falar um pouco de psicanálise? Bem rapidamente. Tá? Aspectos psicodinâmicos das emoções e da vida afetiva. Bem rapidamente, tá? Um ponto muito interessante que quando a gente fala das contribuições da psicanálise para a psicopatologia,
a área da afetividade ela é muito utilizada, então tem muitas contribuições nesse sentido, beleza? Eu vou ser bem breve, bem rápido aqui, gente, beleza? Então, assim, deixa eu pôr meu óculos aqui, nossa, já tô cansado. Angústia. Quando a gente fala de angústia na concepção de Freud, bem simplificado, tá, gente? Não sou nem da área, enfim. Os afetos básicos emergidos de um eterno conflito, é o basicão, né? Existe um eterno conflito entre o indivíduo, seus impulsos, seus instintos, né? Seus desejos, suas necessidades e também as exigências do comportamento civilizado, né? E as restrições. Então, não desejar a mulher do próximo, não querer matar a pessoa, não, respeitar o incesto, né? Que a cultura lhe impõe. Então, tem todas essas questões. Devido a tais restrições que a cultura impõe, o ser humano experimenta o mal-estar na cultura, tá? Beleza? E aí o que a gente tem, né? Tem muitas questões e tudo mais, né? E postulou Freud que a angústia seria não um subproduto do libido represada. O que é angústia? Um sinal de perigo enviado pelo eu no sentido de evitar o surgimento de algo mais ameaçador ao indivíduo. Algo que poderia gerar angústia muito mais intensa. Isso seria angústia para Freud, tá bom? E angústia funcionaria então como um sinal de desprazer que suscitaria da parte do eu uma reação de defesa passiva ou ativa, tá? E depressão e melancolia. O que é depressão e melancolia para Freud? É um modo particular de elaboração inconsciente de perdas reais e simbólicas. Então, o que acontece? O sujeito, ele perde um objeto significativo. Então, sei lá, uma pessoa querida faleceu. Ele tende, para não perder por completo, identificar-se narcisicamente com tal objeto e introjetá-lo ao próprio eu. Tá? Caso esse objeto, de alguma forma, fosse muito amado, mas também inconscientemente muito odiado pelo sujeito, o rancor e o ódio inconsciente que guardava por ele tenderia a ser vertidos sobre o próprio eu. Então assim surgem sintomas melancólicos, autoacusações, sentimento de culpa, fracasso, autopunição. Então, segundo a concepção de freudiana, teria isso, tá? Beleza? E agora, claro que existem outras concepções, pelo amor de Deus, né, gente? E como eu tô sendo muito restrito ao que o autor fala, então eu não tô adicionando nada nem tal, né? Mas eu acho importante falar, né? Conhecer. Bom, concepção de Melanie Klein, acho que é assim que fala, né? Que haveria afetos primários, primitivos, como o ódio, a inveja, o medo, a retaliação, que indicaria a menor maturidade do indivíduo. E os afetos mais maduros seriam aqueles como gratidão, amor e tal, e reparação, tá? Tô sendo bem rápido aqui, tá, gente? Os afetos resultam. O que é o afeto para Melaine? Em grande parte, do tipo e a qualidade das relações do sujeito com seus objetos internos. Seria basicamente isso, tá? Bora então falar das alterações psicopatológicas. Chegou a grande hora, um novo momento da aula, quase 1 hora de aula. Vamos falar sobre as reações psicopatológicas. Beleza? Tranquilo? E aí vai ter bastante alterações. Então, em alterações de humor, tem todas essas aí. Acho que é 9, né? E também, por fim, tem a catatimia. Beleza? Vamos falar de alterações de humor, tá? São todas essas aqui. Distimia, disforia, euforia, elação, enfim. Bora falar um pouquinho delas? Bora então. Bora entender então, são alguns conceitos que são bem presentes no vocabulário, sim, a gente vê muito comum. Fui diagnosticado com tal coisa e tal. Pelo menos eu já vi recorrente essas classificações de alterações de humor. Vamos lá. Distimia. O que é distimia? É o seguinte. É uma alteração básica do humor, tá? Pode ser tanto de inibição como de exaltação dessa emoção básica, tá? É diferente, olha só um detalhe importante, eu confundi muito isso. É diferente de transtorno de distimia, que é um transtorno de depressivo leve, crônico, tá? É aquela depressão leve, que algumas pessoas falam, né? Que é leve, que tá ali, sem presente, por muito tempo. Esse é o transtorno de distimia, que é diferente da distimia, que é uma alteração básica do humor, tá?
Ele fala que nas últimas décadas, o termo genérico depressão, significando tristeza patológica, tornou-se uma designação consagrada, enfim, tudo mais. Então isso que é distimia. E aí, muito frequente, junto com o humor depressivo na distimia, sobretudo quando este é acompanhado por desesperança e angústia, também pode ocorrer na distimia o seguinte: ideias relacionadas à morte, tipo, gostaria de morrer para que o sofrimento acabasse. Ideias suicidas, pensamento em me matar, acabar com a minha vida. Planos suicidas, tipo, planejei tal coisa. Né? Atos, né? Cumprir remédio, veneno, uma corda, sabe? Então, tentativas de suicídio também. Então, é um ponto muito importante. E para ressaltar aqui, a ideação suicida sempre deve ser investigada cuidadosamente em pacientes com humor triste, angústia e também desesperança. Tá? Então, sempre quando você tem esses pacientes que têm essas pacientes com humor triste, angústia e desesperança, sempre você tem que fazer essa avaliação, tá? Porque é muito importante, você pode estar salvando uma vida, tá? Bom, disforia. O que é disforia? Diz respeito à distimia, tá? Então, é distimia acompanhada de uma tonalidade afetiva desagradável ou mal-humorada. Então, a distimia e a disforia estão bem juntinhas, né? Que a disforia vai ter essa tonalidade afetiva desagradável. E aí, quando se fala, né, em depressão disfórica, tem um forte componente de irritação, amargura, desgosto ou agressividade acompanhada junto. E aí tem dois polos básicos de alteração de humor, tá? Ou estimopatias, que é o seguinte: você tem o depressivo, você tem o depressivo e você tem o maníaco. Depressivo pode chamar de hipotímico, né? Que é o seguinte: a base afetiva do transtorno depressivo, esse é o depressivo, e o maníaco refere-se ao humor patologicamente alterado no sentido de exaltação e alegria. Tá? Enquanto o depressivo é depressivo mesmo, o maníaco é mais no sentido de uma exaltação e de alegria. E o que é euforia? Euforia, eu acabei de falar do estado maníaco, e dentro do estado maníaco, né, está dentro do espectro maníaco. Espectro é aquela coisa, né, de gradiente, né, de mais intenso para menos intenso, ou o contrário. A euforia é o quê? É um humor morbidamente exagerado, no qual predomina um estado de alegria intensa e é desproporcional à circunstância, tá? Então, assim, é algo que, assim, vai muito além. Vai, tipo assim, você olha e você fala assim, cara, isso é meio patológico. Tipo assim, não é uma alegria, estão patologizando a alegria. Não, não é isso, cara. É uma alegria desproporcional à circunstância. É morbidamente exagerado. Tipo assim, é outro nível, sabe? E aí, a relação... Nossa, eu tô azul, gente. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo com a câmera? A relação, além de uma alegria patológica, a expansão do eu, a sensação subjetiva de grandeza e de poder, também tem esse adendo aí, tá? E aí, a puerilidade, que seria aquela alteração de humor infantil, simplório, regredido, o indivíduo chora e ri por motivos banais, tá? Pode ser muito presente na esquizofrenia, tá? Em indivíduos com déficit intelectual, enfim. E tem a moria também associada a isso, né? Que é a forma de alegria muito pueril, muito ingênua, muito boba. Muitas vezes lesões extensas de lobos frontais, pessoas com deficiência mental. E naquele quadro de demência acentuada. Lembrando, né? Naquela coisa, a pessoa ela é muito infantil, ela tem puerilidade. Não é assim, gente, não é assim, vocês sabem, né? O diagnóstico é mais complexo que isso. E também aquela alteração muito além do normal, assim. Beleza? Vamos ao estado de êxtase, né? Que é uma experiência de beatitude, aquela satisfação perfeita, plenitude, máximo, assim, né? E aí, seria, né? Muitas vezes com colorido hipertímico, expansivo. Muitas vezes ele é associado a circunstâncias religiosas ou místicas, né? Não é um fenômeno psicopatológico. Não é um fenômeno psicopatológico, mas sim cultural, tá? Porém, ele pode aparecer sim em estados de transe histérico, na esquizofrenia ou também na mania, tá? E aí a gente tem a irritabilidade patológica, muito comum na ansiedade também, né? Há uma hiperreatividade desagradável, hostil, tá? Agressiva a estímulos,
mesmo os estímulos mais leves do ambiente. Então, qualquer estímulo é sentido como perturbador, tá? Então, a pessoa fica hiperreativa, tranquilo? E também pode aparecer em estados depressivos, maníaco e também de ansiedade, tá? E aí você tem a irritabilidade primária e secundária. A primária, muitas vezes, está envolvido um transtorno mental, tipo depressão, ansiedade. E a secundária é mais relacionada quando a pessoa não tem um transtorno mental, mas sim um transtorno neurocognitivo. Ou também pacientes com lesões e disfunções cerebrais, né? Sei lá, a pessoa tem uma demência, enfim, tá? Aí, para finalizar, a catatimia. O que é? Definição de catatimia é o seguinte. Importante é a influência que a vida afetiva, sobretudo o estado de humor, mas também as emoções, sentimentos e paixões, exercem constantemente sobre as demais funções psíquicas, tá? Então, assim, a influência da afetividade nas funções psíquicas é o seguinte. A atenção é captada e dirigida, desviada ou concentrada devido à função do valor afetivo a determinado estímulo, tá? Olha só que interessante. Então, assim, a nossa atenção, ela é moldada em função do valor afetivo, né? A memória também é altamente detalhada e muito pobre, dependendo do significado afetivo. Então, se você não tem nenhuma conexão com aquilo, se você não tem nenhum estado afetivo, sei lá, uma consideração, uma relação afetiva com aquilo, pode ser que você nem lembre, entendeu? Mas quando é aquilo muito importante para você, tem um valor muito grande, isso pode te marcar para sempre na sua história, na sua memória, né? E a senso-percepção pode se alterar, tá? Em função dos estados afetivos intensos. Então, olha como a afetividade é muito importante, porque ela vai mexer com muitas funções psíquicas. Mexe com a nossa atenção, mexe com a nossa senso-percepção, mexe com a nossa memória, mexe com tudo, gente. Nossas vivências, enfim. Nossos pensamentos e decisões tendem a seguir imperativos de emoções e sentimentos. E aí depois fala que a gente é muito racional, né? Quem disse, tá? Beleza? Gente, agora bora falar sobre angústia, ansiedade, medo. Qual que é a diferença de tudo isso? Bora lá entender. Ansiedade. É claro que tem vários tipos de classificações, mas basicamente assim. Quando eu falo pra você sobre ansiedade, é um estado de humor desconfortável, apreensão negativa em relação ao futuro, inquietação interna indesejável. Um diferencial da ansiedade é que ela pode ter um componente mais corporal e o mais psíquico, tá? Esse corporal, que seria o somático, fisiológico, é tipo assim, a pessoa ansiosa, ela sente desconforto respiratório, pode sentir, né? Taquicardia, vasodilatação, vasoconstrição, tensão muscular, tremores, sudorese, tontura. Também pode ter a parte psíquica, né? Que é uma inquietação, vários pensamentos, apreciação desagradável, desconforto mental, expectativa ruim em relação ao futuro. Então tem essa dimensão, tanto psíquica como somática, tá? E aí você tem, né, esses sintomas mentais e manifestações psíquicas da ansiedade, inquietação, irritabilidade, insegurança, insônia, nervosismo, agonia, coisa ruim na cabeça, né? E tem os sintomas físicos, né? Desconforto, sudorese, tontura, dores, gastura, rebuxamento dos nervos, né? Então tem tudo isso aí. E você tem angústia. Qual que é a diferença? A angústia, ela relaciona diretamente, não é secundariamente como na ansiedade. Na angústia é diretamente a sensação de a sensação corporal, como de um aperto na garganta, um nó na garganta, uma compreensão, um sufocamento, né? A angústia tem uma conotação mais corporal e mais relacionada ao que aconteceu, tá? Às vezes a ansiedade está um pouco mais ligada com o futuro, o que pode acontecer e tal, tudo mais. Mas também a ansiedade também tem sua dimensão do passado. Na parte mais existencial da coisa, a angústia tem significado mais marcante. É algo que define a condição humana. É um tipo de vivência mais pesada, mais fundamental, comparado com a ansiedade, tá? E o medo? Normalmente o medo, você tem medo de algo, de alguma coisa. Então o medo ele tem um objeto específico. Você tem medo daquilo. Ah, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de tal, medo de algo. Então, tem um objeto mais preciso. Já ansiedade e angústia, o objeto não é tão preciso assim, não. Entendeu? Basicamente. E aí você tem teorias sobre angústia, ansiedade. Você tem da escola psicanalítica. E aí eu vou deixar pra você se divertir aí lendo, caso você queira. Que vai ser angústia de cassação, de morte, ansiedade depressiva, ansiedade
percussora, angústia de separação, né? Para quem curte estudar sobre isso, né? Que seriam reações emocionais vividas pela criança quando separada da mãe, manifestando seus afetos como choro, desespero, grande aflição. Enfim, fica aí a critério, caso você queira se aprofundar. Tem a escola existencial, que vai falar da angústia existencial. Então fica aí, caso você queira ver também. Leia lá o capítulo. Não vou me estender muito, porque são várias teorias sobre essa angústia. Também tem a angústia presente na clínica, né? Tem a angústia de desempenho, que é a reação da ansiedade associada a temores em relação à execução de uma tarefa. A possibilidade de ser avaliado criticamente por pessoas importantes e significativas. Muito frequente na vida normal, né? Sinto muito isso. E também fobia social, também muito frequente. Também temos ansiedade antecipatória, que como o nome já diz, é ansiedade vivenciada antes da ocorrência de uma situação estressante, que ela é experimentada na imaginação do indivíduo, fica aqui no campo das ideias, que fica remoendo ali, né? Ruminando aquilo. E é muito comum indivíduos com fobias sociais imaginarem que no dia seguinte não entrar em contato com pessoas desconhecidas ou críticas sofrem antecipadamente diante da possibilidade de tal encontro. E aí também, né, para ser bem honesto, né, eu não falei da existencial, não falei da psicanalítica, aí quando chegou a que eu gosto, né, que é behaviorismo, brincadeira, mas é verdade, tá aí também caso você queira ver, né, os conceitos do behaviorismo, tá bom? Vamos então para alterações das emoções e dos sentimentos. Basicamente, a gente vai ver ali, né, como ocorrem essas alterações e emoções e sentimentos. Para começar, o medo. A rigor, gente, pelo amor de Deus, medo não é uma emoção patológica, uma emoção normal, né? É uma característica universal de todos os animais, inclusive, tá? Medo é normal. E o que é medo? Já parou para definir o que é o medo? Medo é um estado de progressiva insegurança e angústia. Progressiva, tá? Olha esse detalhe interessante. De imponência e invalidez crescente, ante a impressão iminente de que se sucederá algo que o indivíduo quer evitar ou que progressivamente se considera menos capaz de fazer. Tá? Então, ele quer evitar algo, ele acha que não é capaz de fazer, então o medo está envolvido muito nisso. E aí, tem 6 fases do medo, né, em grau de extensão e de intensidade, que primeiro começa com a prudência, depois mais ainda cautela, depois o alarme, depois a ansiedade, depois o pânico e terror, que é o máximo hiper mega blaster, né, de grau de extensão e intensidade do medo, tá? E uma fobia. O que é uma fobia? São medos determinados psicopatologicamente, desproporcionais e incompatíveis com a possibilidade do perigo real, oferecidos pelos desencadeantes chamados objetos ou situações fobígenas. Então, é algo que é desproporcional, é incompatível, entendeu? Com o perigo real que aquilo oferece. Sei lá. Então, sei lá, eu tenho medo de ser assaltado. Faz sentido eu ter medo, tipo, e se o meu medo é proporcional, eu vou andar atento na rua, eu não vou andar com o celular na mão, eu vou andar sempre em grupos, tá? Esse é um medo, né, proporcional ao perigo real, sabe? Agora, uma coisa é falar assim, eu tenho medo de ser assaltado, por isso eu nunca mais vou sair de casa, pra nada. Se eu sair, eu vou precisar sair com uma escolta, sabe? Tipo, enfim. Existe um número enorme de subtipos de fobia, classificados de acordo com o objeto real de fobígenos, tá? Vou dar um exemplo melhor, né? Por exemplo, medo terrível e desproporcional de elevador, tá? Você pode ter medo de elevador, ele dá umas travadinhas, você fica meio assim? Pode, normal, né? Mas um medo desproporcional de você nunca conseguir pegar um elevador, ou um medo de gato, um medo de pessoas desconhecidas, sabe? Um medo que você acha que o gato vai te morder, sabe? E aí você não consegue olhar um gato, né? O indivíduo fóbico, o contato com objetos e situações fobígenas, o que acontece? Ele desencadeia uma intensa crise de ansiedade, normalmente, tá? Muito frequentemente. E aí você tem a fobia simples e a fobia social. Fobia simples é um medo intenso e desproporcional a determinados objetos, geralmente pequenos animais, tá? Barata, sapato, cachorro,
Sapo, quer dizer, sapato não, sapo. Fobia social, seria o medo de contato com a interação social, né? Medo de ser examinado, criticado por pessoas, de conhecer pessoas novas, basicamente assim. Né? Isso atrapalha bastante a vida da pessoa, social, né? Tem a agorafobia, muito falado, né? Covid, que é o medo de espaços amplos de aglomerações, como estádios, cinemas, supermercados. Inclui também ficar retido, né? Ficar preso no trânsito, né? Claustrofobia, medo de entrar e ficar preso. Entrar e ficar preso, tá? Em espaços fechados, como elevadores, salas pequenas, túneis. Ok? A gente tem o pânico. O pânico, normalmente, quando fala de pânico, a gente está falando muito de crise de pânico. São crises agudas, intensas de ansiedade, acompanhadas por medo intenso de morrer, de perder o controle. Nossa, é terrível. Não diz isso pra ninguém, é muito ruim. Assintosa de descarga atômica, taquicardia sudorese. Como característica, eu acho que isso é, nossa, um início abrupto, então uma sensação de grande perigo, desejo de fugir, de escapar da situação. Então, assim, normalmente você não sabe qual é a causa inicial, você não sabe se cadeia, né? Muitas vezes ocorrem sintomas somáticos autônomos, decorrentes de necessidade intensa, como palpitações, sudorese, tremores, parestesias. Né? Por exemplo, eu sentia a minha mão tremer e formigar. Aí quando eu sentia a minha mão tremer e formigar, eu falava, pô, vou ter uma crise de pânico. É terrível. Muito ruim. Sensação de falta de ar, desconforto respiratório, medo de perder controle, enlouquecer. A confusão mental é terrível, porque você perde... Pensa assim, você tá dentro do seu corpo. Aí você fala, cara, eu não consigo controlar nem meu próprio corpo. Aí você fica, meu Deus, ferrou, né? E frequentemente relata uma nítida sensação de que irá morrer, perder o controle ou ter um ataque no coração. As crises, ainda bem, duram alguns minutos e tendem a repetir com uma periodicidade variável. Então você nunca sabe muito bem como vai acontecer e pode acontecer qualquer hora, momento. Enfim, pode ocorrer a exposição após a exposição de desencadeantes, então pode ter acontecido alguma coisa e isso gerar, mas também em muitos casos, né, não se consegue identificar o fator que provocou a crise, simplesmente acontece. Pois é. E aí tem uma explicação, tá, para essa crise de pânico, dentre muitas o autor preferiu escolher essa, que é o sentimento primário de desamparo. Que aí ele diz assim: não poder sentir o acolhimento básico, o apoio implícito, que fundamenta o sentimento de segurança tácita que a criança tem diante do adulto, geralmente a mãe. Não é apenas a falta de apoio que é angustiante, mas sobretudo o caráter desorganizador das tendências libidinais, que para os quais não é possível qualquer satisfação fora do acolhimento da mãe. Tá? Eu acho que esse autor é meio psicanalista. E aí, alguns sentimentos e emoções considerados normais podem ter implicações psicopatológicas conforme a intensidade e contexto, né? Saindo um pouco, tá? Outro tema que a gente entrou agora, que depende muito da intensidade do contexto que surgem. E aí, dentro disso, já encerrando a parte do pânico, entrando no novo tópico, a gente vai falar de algumas características muito comuns que podem ser psicopatológicas dependendo da intensidade também do contexto. Tá? Então tudo tem que ser analisado o contexto. O que é ciúme, gente? Ciúme é um fenômeno emocional complexo. O indivíduo sente receio, medo, tristeza, raiva diante da ideia, sensação ou certeza de que a pessoa amada gosta mais da outra ou daquele objeto. Então pode ser uma pessoa ou um objeto. E pode abandoná-lo ou preterir. Tá? Basicamente isso é o ciúme. A gente tem a inveja, que é um desconforto, uma raiva, uma angústia diante de uma constatação de que a outra pessoa possui objetos, qualidades, relações que o indivíduo gostaria de ter, mas não tem. Pode ser importante fonte de sofrimento para indivíduos especialmente maturos, extremamente neuróticos e ou com transtornos de personalidade. Isso pode acabar com muitas relações pessoais. Tem a rigidez afetiva. O que é rigidez afetiva? O indivíduo não deseja, tem dificuldades de sintonizar, né, como a de irradiação afetiva, ele não produz reações afetivas nos outros, nem reage afetivamente. Então, aquela pessoa muito rígida, ela está com um sentimento, uma reação afetiva, ela não consegue influenciar os outros, nem os outros influenciam ela. É como se fosse uma carapaça, assim, não consegue. E tem a apatia. O que é a apatia? É uma diminuição da excitabilidade emocional. Então, assim, as queixas são de não poder sentir nem alegria, nem tristeza, nem raiva, né? Muitas vezes ela fica hiporreativa, tipo, tanto faz quanto tanto fez, né?
tô nem aí, tipo, tô nem aí não, tipo assim, mas indiferença, sabe? Pra tudo na vida, tá? Apatia, bem complicado. E é uma perda de motivação emocional para buscar e alcançar os objetivos desejados, tá? Tá? De estado afetivo próprio, trata-se de um estado afetivo próprio dos quadros depressivos, muito comum, né? Na esquizofrenia também, no Parkinson e também na doença de Alzheimer. E também tem um sentimento de falta de sentimento, que é a incapacidade de sentir emoções e experimentar de forma muito penosa pelo indivíduo. Então, olha, esse é um destaque. Essa incapacidade de sentir emoções, para a pessoa que está com isso, ela encara isso de uma forma muito ruim. Ela encara de uma forma isso muito penosa. Então, esse é um sentimento que a pessoa percebe que está sentindo. É um sentimento claramente percebido pela pessoa, que se queixa de sentir-se intimamente morto, como se a vida fosse um grande preto e branco, como se tivesse perdeu a cor, perdeu o brilho, né? É diferente da apatia. A apatia, o sentir, o não sentir é vivenciado com muito sofrimento, como uma tortura, tá? Na apatia não, na apatia a pessoa não tá sentindo nada e já não, no sentimento de falta de sentimento a pessoa sabe que não tá sentindo, isso deixa ela muito mal. É depressão grave também, é muito comum. O que é anedonia? E a dicção já tá indo pro espaço. É a incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com determinadas atividades e experiências da vida. O indivíduo relata que, diferente do que ocorreu antes de adoecer, agora não consegue mais sentir prazer sexual, não consegue desfrutar de um bom papo, de um bom filme, de uma boa série. O almoço gostoso com a família não é mais gostoso, tá? Agora a pessoa não vê mais graça em nada, as coisas perdem o sabor, não vibra com mais nada, não tem aquela tesão, assim, sabe? Então, acaba a incapacidade de sentir prazer, tá? Essa é a anedonia. Anedonia, né? E é muito frequente, é um sintoma central em síndromes depressivas, esquizofrenia e personalidade também. A apatia, que é incapacidade de sentir afetos, e a anedonia, capacidade de sentir prazer, muitas vezes você vai ver que essas coisas vão se juntar, tá? Então, muitas vezes ocorre de forma simultânea, beleza? Então, fique tranquilo em relação a isso, tá? E também tem a indiferença afetiva e bela indiferença, achei bem curioso essa aí, que é uma certa frieza afetiva incompreensível diante dos sintomas do paciente. Então, a pessoa tem só uma paralisia nas pernas e o paciente sabe que os sintomas são psicogênicos e potencialmente reversíveis, né? Então ele tem essa frieza afetiva, tá? Incompreensível. É basicamente isso. Beleza? Agora a gente vai falar um pouco de psicose e da redução de afetos nesses casos de psicose, tá? Sobretudo na esquizofrenia, né? Pode haver vários quadros de redução de afetos, como a hipomodulação, distanciamento e pobreza, embotamento e devastação afetiva. Bora conhecer cada uma delas. Bom, gente, bora lá então. O que é hipomodulação afetiva? É basicamente assim: a incapacidade de modular, né, de manipular, de ter controle da resposta afetiva de acordo com a situação existencial. Então, a incapacidade de modular, tá? Indicando uma rigidez em sua relação com o mundo, tá? Então, é muito presente na esquizofrenia, quadros depressivos, graves, transtornos de personalidade. Então, essa é a hipomodulação. Tem o distanciamento afetivo e a pobreza dos sentimentos, que é o seguinte: é a perda progressiva, tá? Progressiva e patológica das vivências afetivas. Então, o que acontece? Acontece um empobrecimento relativo à possibilidade de vivenciar alternâncias e variações sutis da esfera afetiva. Então, a pessoa ela tem dificuldade em alterar, sei lá, alegria, tristeza, e as variações sutis entre alegria e tristeza. Então, a pessoa ela tem empobrecimento, ela tem um repertório bem pequeno de emoções, assim, sabe? Muito comum em síndromes psico-orgânicas, nas demências, né? E também na esquizofrenia. O embotamento afetivo e a devastação afetiva é a perda profunda, devastação de todo tipo de vivência afetiva, todo, né? E a diferença da apatia é que é basicamente subjetiva, o embotamento afetivo é observável, contrastável, por meio de uma mímica, de uma postura. Então a pessoa realmente perdeu profundamente todo tipo de vivência afetiva, tá? Totalmente, né? Ocorre em geral
nas formas negativas e deficitárias da esquizofrenia. Tranquilo? Agora a gente vai falar dos afetos qualitativamente alterados nas psicoses. Isso significa que a gente vai falar, né, que, sobretudo na esquizofrenia, revelam mudanças afetivas qualitativas com caráter distinto do que ocorre na afetividade normal. Então é bem diferente do que é a afetividade que a gente encontra normalmente. E aí a gente tem esses três, né? Ambivalência afetiva, inadequação do afeto e a neutimia. Ambivalência afetiva, o que é? A definição dela descreve a experiência de sentimento oposto em relação ao mesmo estímulo objeto. Então seria aquele ódio ao amor. A pessoa tem essa radicalmente, ela tem ódio e amor à pessoa, sabe? Então ela é uma forma radical e intensa. Muito importante e muito presente também na esquizofrenia, tá? E assim você fala, mas a pessoa, ela tem... Normalmente você gosta de uma pessoa e você vai odiar essa pessoa também. Pode ser, você tem um carinho pela essa pessoa, depois você despreza ela, tem rancor. Isso é normal de uma vida humana, assim. Mas a questão aqui existe uma grande diferença entre a afetiva ambivalência normal e a ambivalência afetiva na psicose, que ela é muito extremada mesmo. Ela é muito intensa, ela é muito radical. Mais do que o normal, que a gente já está acostumado, já aprendeu culturalmente. Ok? E a inadequação de afeto ou paratimia. Então, como o nome já disse, é uma reação completamente incongruente às situações existenciais, tá? Então, tem uma desarmonia profunda da vida psíquica, tá? E uma contradição entre as esferas ideativas e afetivas, ou seja, uma contradição entre as suas ideias e os seus afetos, tá? Ideativo tem a ver com a ideia, né? Tem a neutimia, que por fim é a designação para sentimentos e experiências afetivas inteiramente novos, vivenciados por pacientes em estado psicótico. Então essa ideia, né, de vivenciar algo inteiramente novo, ter uma vivência inteiramente nova, inteiramente diferente, são afetos muito estranhos e bizarros para a própria pessoa que experimenta, segundo Douglas Rundo, tá? E é algo peculiar, muito presente na esquizofrenia. Agora a gente vai falar do valor diagnóstico, que a gente vai citar, né? Depressão, mania, esquizofrenia, transtorno de ansiedade, enfim, vários tipos. Tranquilo? E agora eu retorno com a frase que eu disse no início da aula, que foi o seguinte, que foi, não há transtorno mental, condição psicopatológica, no qual não esteja afetado, primário ou secundariamente, o sistema emocional da pessoa. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho desses vários tipos de valores de diagnóstico. Vamos começar pelo transtorno depressivo. O que a gente tem como característica? É o seguinte: praticamente todas as alterações afetivas negativas podem ser vivenciadas. Praticamente todas, tá? Ponto muito importante que às vezes algumas pessoas confundem. A tristeza pode ser mais ou menos central, intensa e explícita. Porém, pode existir depressão sem tristeza. Tristeza que fala, tristeza. Sem tristeza, ok? Então, pode haver depressão sem tristeza. E aí, né, essas depressões sem tristeza são depressões, só que tem outros sintomas, tirando a tristeza, tá bom? Então, por exemplo, outros sintomas de depressão: sentimento de culpa, arrependimento frequente, autoestima, geralmente ela é ruim ou péssima, o paciente faz acusação a si próprio de forma insistente, sistemática. Em quadros mais graves, tem ideias delirantes de culpa, castigo ou condenação. Tende a ter um olhar mais focado no passado, tá? E o que foi que não deveria ser, o que foi ocasionou no presente sua condição lamentável, intolerável, tá? Vive um constante lamento ante a impossibilidade de mudar as coisas, nada pode mudar, as coisas estão ruins e vão continuar ruins, nada vai melhorar, nada não tem saída, tá? É muito comum também, né? E é claro, ideias de planos suicidas também surgem com frequência, então tem que tomar muito cuidado, tá? Na mania, por outro lado, é quase um oposto, né? Que seria um humor alegre, às vezes eufórico, exaltado, né? Muitas vezes esse humor alegre pode ser substituído por irritabilidade, por agressividade, tá?
e o paciente já tende a sentir seu eu expandido, né, poderoso, né, onipotente, pá, né? Seu sentimento corporal vital pode ser muito positivo, jamais a pessoa se sentiu tão bem. Por isso que é comum as pessoas nem procurarem terapia quando estão em fase de mania, mas sim quando chega na depressão, né? E já na esquizofrenia, a gente tem as fases agudas, os surtos, né? E aí pode surgir sentimento de estranhamento, sensação de que o mundo e as coisas do próprio eu estão diferentes, né? O paciente pode ter experiências de neutimia, ambivalência afetiva, pode surgir sentimentos como perplexidade patológica, tá? E aí, sentimentos de recorrente de perseguição, de insegurança ao longo da evolução dos transtornos também pode acontecer muito, tá? E após os primeiros anos ou décadas dessa psicose, pode surgir mudanças na qualitativa da afetividade, tá? Então, por muito tempo ali, sem um devido tratamento, pode surgir apatia, anedonia e hipomodulação, tá? E tal redução e aplanamento de atividade acompanhada de forma um pouco paradoxal, talvez, de hipersensibilidade a estímulos afetivos, que pode gerar sofrimento, disforias e incrementos de sintomas positivos, como alucinações e delírios, né? Então, tem uma hipersensibilidade para certas coisas e outras não, tá? É bem complexo, né? Complicado. Vamos falar de transtorno da personalidade. Especificamente no borderline, tem uma frequência maior no humor disfórico e sentimentos crônicos ou recorrentes de vazio, tá? Aquele vazio interno. Também pode apresentar uma dimensão de impulsividade muito presente. Em transtorno de personalidade histriônica, a gente vê um humor infantilizado, às vezes superficial, muito vulnerável a estímulos emocionais do ambiente, né? E na personalidade esquizoide ou esquizotípica, pode ter uma perplexidade, incremento de sentimentos de confiança, hipersensibilidade a estímulos emocionais, ou distanciamento, né? De certo aplanamento afetivo, tá? Nas demências, às vezes pode surgir apatia, humor deprimido, também são sintomas frequentes, tá? E também alterações podem expressar comportamentos com aparência triste, tá? Chorosa, recusa a alimentar ou perder de peso, queixas físicas múltiplas, irritabilidade, agressividade, agitação psicomotora, diminuição do interesse e prazer, anedonia, né? Anedonia pelas coisas, insônia ou muito sono, que é a hipersonia, fadiga excessiva, falta de energia em quase todos os dias, tá? Então compromete muito a vivência da pessoa. E aqui uma tabelinha de vários tipos de demências, declínio cognitivos, para você ficar aí, saber, caso você queira ver, tá? Só faço um destaque aqui, que é a doença de Huntington, né? A taxa de suicídio é 4 vezes mais alta que a população geral. Beleza? Tranquilo? Então, finalizando, a gente vai para emoções não conscientes em pessoas com transtornos mentais. Rapidamente, a gente tem que, segundo essa revisão, né? A ansiedade elevada e os transtornos de ansiedade tem uma maior tendência, né, para valências de emoções negativas, tá? Na esquizofrenia, tem dificuldade de expressão consciente de comportamentos emocionais relacionados ao déficit de classificação das emoções, não consegue classificar, muitas vezes, não tem essa consciência. No bipolar, tem menos dificuldade no processamento das emoções, comparado com a esquizofrenia, mas mais dificuldade em relação aos pacientes com a depressão unipolar e ansiedade, tudo bem? Na depressão unipolar, né, a gente percebe, revela um viés, né, para a percepção consciente e não consciente de fases tristes. Com o tempo, a reação mais rápida e maior acurácia, reconhecimento, resposta de fases tristes. Os indivíduos necessitam intensamente de intensidades maiores para respostas relacionadas a fases alegres, né? Isso acontece, ok? E também tem algumas considerações e algumas observações que o autor faz também, caso você tenha curiosidade. Vamos finalizar, gente. Seguinte. Então vamos de semiotécnica. O que eu falo para o paciente para investigar essa questão? Bom, humor ansioso, como é que eu vejo isso? Como eu faço essa avaliação, né?
Você pergunta pra pessoa se ela se sente nervosa, sente uma agonia, uma inquietação interna, sente angústia, ansiedade, sente medos, temores. Às vezes a pessoa não sabe o que é angústia, não sabe o que é ansiedade, né? Então tem esse ponto, né? Se você se sente tenso, tem dificuldade pra relaxar, dificuldade pra se concentrar também, porque a ansiedade tá muito ligada também com a atenção. Tem insônia, sente dor de cabeça, dor nas costas, taquicardia, falta de ar também, né? Humor irritado. Você se sente irritado com facilidade? Comparado com antigamente. Os ruídos, as buzinas, as luzes incomodam você, as crianças te incomodam. Ter discutido, brigado com as pessoas com facilidade. Às vezes você acha que você vai explodir. Os nervos estão à flor da pele. Às vezes você tem vontade de matar ou esganar alguém, né? Então, são perguntas interessantes. O humor triste, apático ou inibido. Então, você se sente triste, melancólico, desanimado. As coisas que lhe davam prazer agora, eles são diferentes, né? Sente-se cansado, sem energia, sente fraco, não se alegra com nada, perdeu, aumentou o apetite ou sono, sente que não tem mais saída, desesperança, sente tédio. Realiza as tarefas rotineiras, passou a ser um fardo, algo difícil para você, prefere se isolar e não receber visitas, sente um vazio por dentro. Às vezes sente-se como se estivesse morto, né? Perguntas interessantes. O humor hipertímico alegre, né? Você sente mais alegre do que o comum, mais disposto? Tem nos últimos dias mais vontade de falar e andar geralmente, né? Sente mais forte, mais poderoso? Sente o tempo passar mais rápido? Tem muitos amigos? Eles são importantes? Tem propriedades ou é uma pessoa influente? Você se acha inteligente? Acha que é uma pessoa especial? Verificar também se alterações de humor são mais frequentes e intensas pela manhã, tarde ou noite, é um fator importante. Também nas emoções e sentimentos, verificar se o padrão de reações emocionais do paciente, verificar esse padrão emocional dos pacientes, né? Então, reações emocionais intensas ou atenuadas, fáceis ou difíceis de ser desencadeadas, rápidas ou superficiais, profundas, duradouras. Investigar os sentimentos predominantes que o indivíduo tem. Perguntar, por exemplo, você tem muitos amigos? Você vê-os com frequência? Como você dá com seus familiares? Você tem relacionamentos íntimos com amigos e parentes? Como são esses relacionamentos? Tem inimigos ou pessoas que odeia? Como isso começou? Tá? Perguntar há quanto tempo os pacientes têm sintomas, o que desencadeou, o que faz, pior ou melhor, os afetos do paciente que estão apresentando recentemente diferem do padrão afetivo do paciente ao longo de toda a sua vida, tá? E para finalizar, essa parte aqui, né, de semiotécnica, e a última parte, né, que seria instrumentos padronizados de avaliação e afetividade. E aí, no nosso meio, muitos instrumentos padronizados validados para a validação de ansiedade, depressão, mania e impulsividade. E o autor recomenda esse livro aqui, tá? Avaliação de instrumentos instrumentos de avaliação em saúde mental. Ok? Tudo bem? Uau! 1h37 de aula. Bom, gente, espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido bastante, que tenha contribuído para o seu estudo, contribuído aí para você entender melhor o capítulo. Lembrando, sempre é importante você ler o capítulo também, acompanhar. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa para acrescentar e tudo mais, fique à vontade nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, se quiser também compartilhar no grupo da sua turma. E também tem um resumo no Telegram. Acho que é isso, né? Falei tudo? Falei tudo. Então, bora. A gente se vê na próxima aula, na próxima semana. Um beijo, um abraço. E tchau. Até a próxima.